Olá, amantes da justiça divina, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Andarilhos do caminho estreito. Vamos refletir um pouco de uma palavra para todos nós aqui. A vida está cada vez mais moderna, cada vez mais cheia de conforto, de ofertas, de promessas das tecnologias, das ciências, que vêm para nos trazer o conforto e nos acomodar, e tirar o nosso foco, e tirar o nosso tempo. E muitas vezes a gente está ocupando nosso tempo fazendo coisas, buscando coisas para nós mesmos, para nossa vaidade, para aquilo que a gente quer construir pela vontade da carne, pela vontade humana, né? Um desejo humano de construir, de criar, de fazer algo para satisfazer um plano que a gente teve, uma vontade que a gente teve, um projeto que a gente criou. Então a gente corre atrás com afinco, com força, né? Lutando. E as horas passam cada vez mais rápido e a gente às vezes passa desapercebido. E muitas vezes a gente, mesmo sendo a gente que é cristão, mas a gente esquece. Passa o dia inteiro, às vezes a gente esquece de pensar em Deus, de falar com Deus, de fazer uma oração, de buscar a Deus em primeiro lugar, porque é o que está escrito, buscar a Deus em primeiro lugar, né? Amar ao teu Deus, né, de todo o seu coração. Buscar primeiro o reino dos céus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, essas outras coisas que a gente fica preocupado, como Marta e Maria. Marta estava preocupada com muitas coisas, né? Maria estava conversando com o Senhor, e Marta estava no pé da cozinha, fazendo as coisas, preocupada com os afazeres, com os planos, com os projetos, em fazer aquela recepção, né? Fazer aquele almoço para Jesus que estava passando ali na sua casa, visitando. Só que é assim, né? Na atualidade a gente está preocupado também com muitas coisas, em fazer uma faculdade, em aprender a tocar violão, em conseguir um emprego melhor, em fazer um treinamento, muitas coisas, né? Em fazer um casamento, em construir uma casa. E a gente se apega demais a essas coisas que são passageiras, junto com a nossa vida passageira, elas também são, porque elas ficam aí. Só que a gente quer cada vez mais conforto e quer uma vida mais fácil, porque a gente vê as coisas se tornando mais fácil. O mundo moderno vai nos acostumando a querer as coisas mais fácil. Lembra aí quando começou as primeiras televisões, que a gente se levantava do sofá para ir girar um botãozinho, para ir ligar a televisão. Depois veio o controle remoto. A gente não se levantava mais do sofá. E agora, através de um aplicativo, no comando de voz, você já tem o acesso, já tem a opção de você cadastrar a sua voz de comando e você fala com a sua voz, você liga, desliga a televisão, você muda de canal apenas com a sua fala, por exemplo. Então a gente vai se acostumando, as tecnologias vão vindo, a gente vai abraçando e tornando a vida cada vez mais fácil. Por isso que a gente se acostuma e quer as coisas fáceis, quer ficar ganhando sem trabalhar, né? A gente vai caminhando para isso, quer viver uma vida fácil, sem esforço. E não foi para isso que Deus nos fez. Deus fez com energia, com musculatura, para a gente se locomover, para a gente realizar trabalhos, para a gente correr atrás dos resultados. Um exemplo que Deus quer que a gente todo dia viva um dia de cada vez, corra atrás, que está escrito lá no o pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? Porque a gente tem que viver um dia de cada vez. E quando o maná caiu do céu para os israelitas, caía uma quantidade para cada pessoa que dava para ser consumido em um dia. Amanhã eles teriam que voltar lá de novo para pegar mais. Então, é dessa forma as coisas de Deus. Ele quer que a gente realize atividade. Deus não nos fez criaturas passivas, sedentárias, não fez criaturas para ficar de braços cruzados, para ficar sem realizar trabalho. Mas a gente vê influência, muitas vezes nas músicas tem coisas que vêm de forma sutil, mas é uma influência do maligno, do inimigo de Deus. Por exemplo, tem umas músicas que falam: eu não nasci por trabalho, eu não nasci para sofrer, pois descobri que a vida é muito mais que fazer. Então a pessoa está dizendo claramente que ela não precisa fazer, não precisa construir, ela
ela vive e outras pessoas vão sustentar ela, outras pessoas vão trabalhar por ela. Então Deus nos fez para realizar atividades, né? Para se locomover, para gastar energia, para produzir, para plantar, para colher, para trabalhar, para batalhar, para construir. E a promessa do reino do céu é que construirão casa e nelas habitarão. Então as pessoas trabalharão, existirá um trabalho. Não vai ser um trabalho cansativo, mas no reino dos céus as pessoas irão trabalhar, que é isso que Deus quer. As pessoas realizem trabalho. Ele deu exemplo. Deus, ele primeiro trabalhou para poder chegar aquele dia de descansar, o sétimo dia, para poder ficar descansando ali. No sétimo dia, ele trabalhou 7 dias, construindo, trabalhando. Teve 6 dias de trabalho até concluir o mundo e o homem. Ele fez isso para nos dar o exemplo de que a gente tem que trabalhar. Então, essa vida fácil que as pessoas querem ganhar na loteria, querem ganhar em jogos, querem ganhar de uma forma ou de outra. Na atualidade, né? Se tem pessoas querendo isso, tem pessoas prometendo isso para dar o golpe, tem pessoas na internet, em todos os lugares, para enganar as outras e prometer uma vida fácil, e muitas vezes ela quer enganar as outras, porque Deus não abençoa dessa forma. Jesus falou, meu reino não é desse mundo, então ele não abençoa com essas riquezas, com esse ouro que a gente vê aqui, com essa prata, com esses bens materiais. Ele abençoa de outra forma. E aí quem promete essas coisas, quem promete bens materiais, quem promete essas bênçãos, é mais o inimigo de Deus. Mas ele requer algo em troca. Muitas das vezes. Então as pessoas querem descansar, querem ter os direitos iguais, sem ter o devido esforço. E aí tem políticos que prometem isso também na política. Leis que favorecem, que faz com que alguns trabalhem e sustentem outros. Então tem todo tipo de relação, né? Aproveitando-se dessa ideia. E aí eu já vi as pessoas, só que tem pessoas que pensam diferente, que pensa certo, né? Que sabe que a gente tem que produzir, que a gente tem que gerar para poder colher. Existe uma ordem lógica, a gente tem que batalhar, plantar para depois colher. A gente não tem que ser imediatista, querer colher, querer dividir aquilo que a gente não ajudou a construir. E eu já vi umas pessoas falar para a outra, eu vou descansar. E a outra fala, não, descansa quando morre. Realmente a gente não pode descansar muito. A gente descansa ali um pouco o corpo, mas a gente só vai descansar realmente quando morrer, como tem algumas pessoas que dizem. E aí Deus vai decidir o que vai fazer dali para frente com cada um de nós, né? De acordo com aquilo, com as nossas próprias obras, né? Diz que nós seremos julgados de acordo com as nossas obras. E aí se a gente foi uma pessoa passiva, não teve obra nenhuma, não batalhou, não fez nada, não trabalhou, não produziu, quem vai decidir, quem vai saber avaliar é o próprio Criador, né? Aquele que vai julgar. E está escrito na Bíblia que o machado já está posto ao pé da árvore. Toda aquela árvore que não der bons frutos será cortada para ser jogada ao fogo. Que não der bons frutos, porque tem árvore que dá frutos, mas não são frutos bons, são frutos ruins. E outras não dão frutos de modo algum. Então, toda aquela que não der bons frutos, ou ela é omissa, ou ela dá fruto ruim. E é cada um que vai regar, que vai lapidar, é cada um que vai podar e regar quando precisar, cultivar, né, a sua própria árvore da sua vida. Porque Deus quis que fosse assim. Então não existe uma de trabalhar pelos outros, de um trabalhar pelos outros, de interceder pelos outros, não. É cada um diretamente com Deus. E tem uma parábola que diz que o agricultor, que o Senhor saiu e deixou com cada um dos seus servos alguns talentos. Deixou 5 talentos com um, 2 com outro e 1 talento com outro, né, segundo as suas capacidades. E foi passar um tempo fora, viajar. Quando voltou, que veio cobrar o primeiro, que tinha dado 5 talentos, ele multiplicou e fez 10. E os seus servos deu a premiação por isso. O outro que tinha 2 fez, multiplicou, fez 4. E o seu chefe deu a premiação por isso. Mas o que tinha só 1 não quis multiplicar, porque não tinha muita capacidade.
falou, eu enterrei aquele talento, aquela força e não produzi nada. Aí o Senhor tomou dele e deu para outro que tinha produzido 10, né? Então, se você não tem capacidade de produzir 5 para transformar em 10, procure transformar o pouco que você tem, aquele que você tem, mesmo que você diga isso é pouco, do que vai adiantar eu fazer isso? Mas faça porque Deus espera de cada um de nós segundo a nossa capacidade, amém?